Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Olá, abençoados! Graça e paz! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e estou aí às suas ordens. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aí quase chegando já a 10.100 inscritos. Muito obrigado. E quero avisar que essa semana ainda, né, observando essa data, na sexta-feira vamos fazer a nossa live de comemoração dos 10.000 inscritos nesse canal, ok? Muito obrigado aí, queridos. Bem-vindos. Bom, queridos, vamos trazer uma passagem em que nós encontramos essa passagem em 3 livros históricos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Eles citam essa passagem. Mateus e Marcos trazem um contexto maior, enquanto que o livro de Lucas apresenta somente aquele contexto ali, que não dá muito a entender, como Mateus e Marcos nos dá riqueza de detalhes em relação à passagem. Uma passagem em que Jesus falou que havia um pecado que seria imperdoável. E essa passagem, queridos, ela é bastante complicada para o sistema religioso. Para o sistema cristão, que o sistema religioso hoje é o cristianismo. Isso até os dias de hoje. Por exemplo, se juntarem aí os teólogos de vários segmentos, denominações, e mostrar esse texto, cada um vai expor ali a sua tese, aquilo que pensam, né? E dificilmente o sistema religioso chegará a um consenso sobre essa passagem. Mais precisamente, em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, que vamos ler daqui a pouco. Então, há uma divergência. E a nossa proposta nessa mensagem é trazer o entendimento o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso é muito fácil quando nós entendemos a graça. Mas quando caímos no anacronismo das doutrinas do sistema religioso, aí realmente vira uma torre de Babel. E essa é a proposta dessa mensagem. Mostrar que não somente esse versículo, como todas as doutrinas do sistema religioso, fazem parte de uma mentira, de um anacronismo que nunca existiu. Preparados? Graça neles! E como eu sempre faço no começo das mensagens, eu quero pedir a vocês para se inscreverem em nosso canal. Estamos aí nessa faixa linda e maravilhosa de 10.000. Claro que vamos alcançar muito mais, porque o povo de Deus, a cada mensagem que nós trazemos aqui nesse canal, certamente libertam aqueles que foram predestinados para serem libertos. Quanto que aqueles que estão em condenação se mostram também aí no canal. Eu já vou falar também sobre isso nessa mensagem. Mas o mais importante é que você se inscreva. Se inscrevam, curtam as nossas mensagens, comentem, porque isso para o YouTube se chama engajamento. Então, quanto mais pessoas estiverem engajadas, isso significa que o nosso conteúdo está atraindo bastante pessoas. Então, o próprio YouTube vai fazer com que as nossas mensagens sejam vistas por mais gente. E mais pessoas que veem as nossas mensagens, mais vidas serão libertas. Então, eu quero te pedir aí, tá bom? E se você amar, compartilhe lá naquele grupo que você pertence lá. Joga essa bomba no colo deles e deixa lá, para que frutifique, né, queridos? Porque a mensagem da graça, ela tem esse poder. Ela tem o poder de matar o homem, ressuscitar e fazer ele uma nova vida, uma nova espécie, tá bom? Então, abençoados, vamos começar essa mensagem lendo lá, justamente no ponto central, onde nós ali vamos tirar também aqui o nosso contexto bíblico, tá? E está lá em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Por isso eu vos digo, Jesus falando, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito
não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século e nem no século vindouro. Meus amados irmãos, igreja reunida pelos dados da internet aqui nessa plataforma. Na primeira parte dessa mensagem, vamos justamente analisar a confusão que gerou várias interpretações desta passagem ao longo da história. A primeira, a mãe de toda essa confusão, acerca do entendimento certo sobre o texto, onde aponta para um pecado imperdoável no sistema religioso, foi justamente o anacronismo em cima dos textos. Essa é a mãe dessa confusão toda que existe hoje dentro do sistema religioso. E de repente você me pergunta, mas André, o que é anacronismo? Queridos, anacronismo é uma atitude ou fato que não está de acordo com a sua época. Ou seja, a religião cristã, na sua totalidade, na totalidade de suas doutrinas, utilizaram o anacronismo, que é tirar o contexto daquele fato que aconteceu naquela época e trazer fora do contexto para os dias de hoje. Isso é um anacronismo religioso. É tirar algo que aconteceu lá quando Jesus andou entre nós, ou mesmo antes de Jesus, tirar aquela porção, aquele texto ali, trazer para 2021 e aplicar nos dias de hoje sem levar em consideração o contexto daquele período. Ou seja, forçar um texto para se entender como se fosse nos dias de hoje. E isso tem gerado todo o erro dessas doutrinas do sistema religioso. Por isso que muitos se espantam quando nós apresentamos o texto dentro do contextual, cronológico em que aconteceram. Nós respeitamos desta maneira. Nós vamos lá, nós vamos ler um texto e vamos aplicar o seu contexto dentro do fato histórico, da cultura daquele tempo. E aí observamos o quê? Qual tempo que isso foi escrito? Na lei, na graça. E ali vamos o quê? Dissecando o texto para o seu entendimento correto. Aí vocês entram no canal e vocês veem comentários, né? Nos chamando o povo da graça de herege. Por exemplo, abençoados, o dízimo é um anacronismo religioso. Ou seja, pegaram um contexto lá em Malaquias, daquele tempo, da lei, da Torá, em que as coisas eram assim. A Torá dizia que tinha que se fazer a manutenção dos dízimos. Era para ter mantimentos no tabernáculo. Era um povo, era a tribo de Levi que era responsável pelos serviços do templo. Então era dado a eles os dízimos. Era comida que o povo plantava, né? Agricultura. Então era dado o dízimo de seus grãos. Daquela produção se tirava 10%, a 10ª parte. Só que a religião atual, ela maculou esse tempo. Ela trouxe essa prática para os dias atuais. Nós estamos depois da cruz. Esqueceram disso. Nós não estamos mais na lei. E isso é um anacronismo. Abençoados, para efeito de cultura, você sabe que hoje o povo de Israel, que ainda está sobre a lei de Moisés para os judeus está de pé, então eles ainda cultivam essa prática, a prática do dízimo. Mas para nós que estamos depois da cruz, a lei se findou em Cristo. Hoje, o que falamos em graça é que a pessoa contribui segundo o seu coração. Há várias passagens em que Paulo fala sobre isso. E uma delas é 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E mesmo assim, queridos, esse verso, ele tem que estar dentro de um contexto. Paulo estava dentro de um contexto quando ele falava sobre isso. Paulo viajava, precisava ser suprido as suas necessidades, porque Paulo estava levando o evangelho naquela época. Não é simplesmente você pegar e contribuir por contribuir. Não é assim. Tem que estar embasado. Por exemplo, queridos, quando você ajuda um necessitado, isso também faz parte, você está dando aquilo com alegria. Deus tocou no seu coração para ajudar aquela pessoa necessitada. Quando você se reúne em um local, quando você entende que ali a palavra está libertando as vidas, então, abençoado, se você sente o desejo de ajudar, fica à vontade, entendendo de forma racional, madura e equilibrada, que ali existem custos. É uma coisa equilibrada, racionalizada. E principalmente, queridos, sem aquele espírito mau, de barganha, que o sistema nos ensinou errado. E esse espírito mau aqui nesse caso, eu posso dizer que é um demônio. É um demônio mau. Você, quando tem um espírito de barganha com Deus, é um demônio mau. Isso é o que o sistema religioso ensina. Então vocês notem que nós, em graça, temos o contexto a nosso favor. E não precisamos praticar o anacronismo. Então, queridos, voltando à questão dos dízimos hoje dentro de Israel, para que você venha a ter isso como cultura e ensinamento para você, eles ainda estão submetidos à Torá, por isso fazem a prática do dízimo. Abençoados, hoje em Israel, devido a todo o contexto histórico desse povo, que se perderam ao longo dos séculos, desde o seu levantar na terra, esse povo vem sendo disperso, esse povo vem sendo tragado, esse povo vem sendo subjugado. Então eles, ao longo desses séculos, perderam a linhagem. Por exemplo, lá não tem como você precisar que o fulano é da tribo de Levi, por exemplo. E a tribo de Levi eram os responsáveis por receberem, por guardarem e administrarem os dízimos da casa do Senhor. Então não há mais como identificar dentro lá de Israel quem é dessa linhagem. E sem falar que não há esse hábito também, outra coisa importante, não existe entre os judeus, tá, a prática de ajudar com dízimos dentro das sinagogas. Não existe isso, queridos. Então, amados, o que eles fazem muitas das vezes é ajudarem. Eles ajudam segundo o que propõe no coração deles lá as sinagogas, mas com ofertas voluntárias, não como dízimo, porque isso não está na lei. Vocês estão entendendo? Não existe hoje entre os judeus que dê dízimo em sinagogas. Aí você me pergunta, André, então os judeus não dizimam? Dizimam sim. Não da forma como a Torá expõe, mas por causa desse problema, né, da miscigenação, das misturas das linhagens, das tribos de Israel. Porém, eles usam seus dízimos para ajudarem aos mais carentes. Vocês estão entendendo? Ou também há outras práticas aí para ajudar aquelas pessoas que mais precisam. De repente, uma pessoa mais abastada em Israel, ele adota ali, de repente, um jovem que não tenha muita condição de financeira, vai lá e banca a faculdade dele. Ali, ele está dizimando. Vocês estão entendendo, abençoado? Que diferença de pensamento dos líderes do cristianismo nos dias de hoje, né? Eles ensinam que os seus dízimos têm que ser dados lá na casa do Senhor. E os teus dízimos, que seria totalmente, é um anacronismo deles, fora do contexto, mas eles não cumprem, que é sustentar os pobres e as viúvas. Vai lá ver dentro das igrejas dele se os pobres e viúvas são sustentados. Ah, André, mas na minha igreja lá se faz, sempre de mês em mês lá, um domingo a gente sai para dar a cesta básica. Mas duvida que a tua cesta básica sai do dízimo. A tua cesta básica sai da onde? Quando o pastor fala assim, olha, a gente vai fazer uma atividade social aqui, nessa comunidade. Então os irmãos que puderem contribuir com uma cesta básica,
pode contribuir. Aí contribui, mas o teu dízimo é intocável. Vocês estão entendendo, abençoado? Então o sistema, além de fazer esse anacronismo em cima do dízimo, eles descontextualizam do contexto bíblico. Hoje tudo é arrecadado lá no sistema religioso. Tudo é arrecadado através do dízimo, uma prática condenável. Então, querido, nesses alçapões, eles não distribuem os dízimos, eles ficam com os dízimos. Fica tudo no bolso lá do seu líder. Olha, essa semana mesmo soube de um fato que aconteceu com um cliente meu. Os abençoados sabem que eu trabalho sou vendedor, né? Eu, além de atender obras, eu também atendo materiais de construção. Eu vendo produtos de materiais de construção, materiais. Então, um desses clientes meus, conversando comigo, ele disse que um pastor lá, né, ofereceu a ele pelo terreno que ele tem, um terreno grande até de esquina, numa cidade, São João de Meriti. Os abençoados sabem que não, numa cidade top do Rio de Janeiro. Não, muito pelo contrário, aqui é um local pobre. Só que ali esse pastor ofereceu a ele 5 milhões de reais. Abençoado, se vocês olharem a igreja, ou a denominação, não vou falar na igreja, a denominação desse pastor, vocês vão ficar de boca aberta, é pequenininha. Aonde aquele homem tirou esse dinheiro todo? Então hoje, quando abre-se uma igreja, ou uma denominação, ou um sistema, se pensa em investimento. Muitos empresários estão abrindo essas denominações. E isso é fonte de renda. E o anacronismo religioso dentro do sistema é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que o sistema está de condenar. Por isso o sistema está em condenação eterna. E quem está submetido a eles também está em condenação eterna. Isso eu quis trazer o contexto para que você entenda o que é um anacronismo. Então eles deveriam ser hoje, os dízimos, se fosse contextualizar na palavra, deveria ser alimentos e não dinheiro. E mesmo assim, você sabe que quem pratica algo dentro de uma chamada igreja, está praticando obras da lei, da Torá. E Paulo fala que quem está em obediência à lei está em condenação. Então, queridos, voltando ao texto que nós lemos aí sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse texto dentro do sistema religioso é um anacronismo. Eles tiram essa parte do pecado que não tem perdão e começam, a imaginar um monte de coisas em suas mensagens, em suas mentes perversas. E a mente dos líderes do sistema religioso é uma verdadeira fábrica de blasfêmia, querido. 7 mergulhos de Naamã, a chave não sei da onde, o tempo de Pedro, o ano de Josué, são fábricas de blasfêmias. Aí alguns falam que blasfêmia, eles lá divagando em suas teorias, nas suas teses, aí falam que blasfêmia é falar mal do pastor. Eu já ouvi falar sobre isso. Outros dizem que blasfêmia é usar palavras obscenas contra a igreja. Outros dizem que é deixar de dizimar. Tem aqueles que são careta e cara de pau. Se você deixar de dizimar, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E isso que é uma verdadeira blasfêmia. Então, é esse anacronismo que nós, em graça, nós combatemos. Nós não combatemos as pessoas, combatemos o anacronismo em cima das suas doutrinas. E quando atacamos as suas doutrinas, aí se levantam aqueles que ainda estão em condenação. Então vamos analisar a partir de agora o verdadeiro contexto histórico dessa passagem. Vamos ver por que Jesus falou isso que ele disse ali, tá bom? Então, já que a resposta que o sistema deu sobre esse verso não está contextualizada, quando Jesus de Nazaré estava vivo, vamos então contextualizar. Lá no verso 22, eu vou ler com vocês, nós vamos encontrar Jesus fazendo suas curas. E desta vez, um homem que estava endemoniado, o homem estava doente, tá, abençoados? Endemoniados aí, a gente vem falando sempre sobre isso, tá? Eu vou estar deixando também aqui a playlist em que nós estamos tratando desse tema demônio, para que você possa entender, tá bom? Tá aqui também aqui em cima nos cards, tá legal?
Então vai lá e veja para você entender. Então Jesus estava ali tratando aí desse endemoniado, curando. O homem estava doente, não com possessão de um ser conforme o anacronismo religioso nos ensinou. Versículo 22 diz: apresentaram-lhe depois um possesso, cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. Estava lá. Jesus aqui no contexto dessa narrativa estava curando um espírito cego e surdo. Cego, surdo e mudo, tá, abençoado? Porque não existe mudo. Ninguém é mudo. O que existe é um surdo, que não, por não ouvir não fala. Surdo, mudo. Tá bom, queridos? E no caso do texto, aqui há versões que falam um espírito, tá? Ali é um espírito. Quem não viu essa mensagem, a última que nós falamos, o menino, Jesus e o demônio, ou os demônios, essa mensagem, a última agora, onde eu abordo sobre também esse tema, demônio, eu vou estar deixando também nas descrições aí desse vídeo e também no card aqui em cima, tá bom? Para que você possa acompanhar e entender muito bem sobre isso. Mas vamos voltar ao texto, versículo 23, que diz: a multidão admirada dizia: não será este o filho de Davi? Abençoados, aqui diz que o povo se admirava de Jesus. Jesus era admirado por todos. E ao mesmo tempo em que havia essa admiração do povo, provocava a inveja dos líderes do sistema religioso daquela época, dessa também. E aí, por isto, atiçaram a Jesus. Eles se interromperam ali por causa desse amor que o povo sentia por Jesus, e eles, com inveja, se intrometeram ali. Versículo 24 que diz: mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Beelzebu, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Aí, abençoado, veja o que os fariseus falaram acerca de Jesus. Disseram que Jesus curava em nome de Beelzebu. E segundo o texto, eles falando, que era o chefe dos demônios. Então, abençoado, para quem quer entender um pouco mais a fundo sobre essa passagem, tá? Em que Jesus é acusado de expulsar o mal pelo mal, eu vou também estar deixando aqui nas descrições o vídeo em que eu falo dessa passagem, tá? Então, abençoado, ali, quando eu falo sobre essa passagem, o foco ali é o espírito, tá? O espírito ruim que Jesus expulsa, tá? E também vou estar deixando aqui nos cards em cima para vocês, tá? Porque o foco dessa mensagem é mostrar que o sistema novamente enganou todo mundo nessa passagem em atribuir blasfêmia contra o Espírito Santo como uma ameaça ao povo. Essa é o espírito dessa mensagem. Então, no verso seguinte, vamos prosseguir então aqui, nos versos 25 e 26, Jesus disse: Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Se Satanás espelha Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então Jesus aqui começa a torcer o rabo da porca, né? Jesus começa a torcer e põe aqueles homens a pensar. Então Jesus dá uma resposta ali que deixou eles meio sem, como se fosse uma banda, né? Jesus dá uma banda neles ali, pela palavra. E no verso 27 ele continua o discurso. Vamos lá. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, se eu faço isso por Beelzebu, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso eles mesmos serão os vossos juízos. Então, como os fariseus disseram que Jesus estava expulsando o mal pelo mal, logo este reino está dividido. E Jesus afirma que se isso é um fato, se isso é uma verdade, logo os filhos dos fariseus, nos quais também estavam divididos, serão os juízes dos fariseus. Dizendo que o mal que havia em Israel vinham através deles, daqueles que deveriam vir à justiça,
no caso os fariseus, e dali era que nascia a injustiça. E no verso 28 Jesus arremata: mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Então aqui nesse verso 28, abençoados, está a essência da pregação de Jesus, que era anunciar o fim de um tempo, o fim dos dias e a vinda do reino de Deus. E para alcançar o reino de Deus, os judeus teriam que se despir de tudo. Os judeus teriam que se despir da materialidade. Os judeus teriam que se despir da lei, da religiosidade. Então, abençoados, o discurso de Jesus era algo radical. Não existia meio termo, ou você é ou não é. Então essa era a mensagem, a essência da pregação da mensagem de Jesus de Nazaré. Logo, a mensagem de Jesus de Nazaré era urgência, tinha urgência, era urgente, por causa do fim da era do judaísmo, por causa do fim do tempo dos judeus. Então teria que haver essa mudança radical nos hábitos dos judeus que quisessem alcançar o reino de Deus, a graça. Olha, uma das mudanças mais radicais, e nós sabemos disto muito bem, foi a conversão de Paulo, vocês sabem. E Paulo, depois de tudo, considerou as doutrinas do sistema judaico, a lei, a Torá, como esterco. Paulo foi um radical. Nós em graça também somos radicais. Nós estávamos indo em uma direção. Daqui a pouco a gente, metanoia, voltamos, olhamos para trás e vimos para onde estávamos indo. Então essa mudança é radical também. Então, ou os judeus aceitavam o que Jesus pregava, ou simplesmente estariam fora do reino de Deus. E o resultado disso tudo aí foi os mais de 120 mil mortos judeus e a dispersão dos que ficaram vivos pelo mundo. Abençoados, vocês sabiam que os efeitos do ano 70 da vinda de Cristo, a consumação dos séculos, teve efeitos tão catastróficos que somente agora, em 1948, foram que os judeus puderam voltar para a sua terra. Pegaram um punhadinho de terra ali na Palestina e falaram: agora aqui os judeus vão ficar. Agora, 1948. Veja bem. E aqui nesse contexto que eu estou lendo, no verso 30, também Jesus fala dessa mudança radical que deveria haver entre os judeus naquela época. Os judeus deveriam se arrepender, o arrependimento das obras mortas, visto que a lei havia se findado. Então, o fato era que todo judeu deveria considerar o fim da lei como esterco, como fez Paulo. Só assim poderiam entrar no reino de Deus. Abençoados, esse é o contexto fiel do texto. Veja o verso 30. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Essa era a essência da pregação de Jesus para os judeus. E quando falamos de salvação para os judeus, devemos nos lembrar que estavam ali sobre o período da lei, o período de condenação e morte. Estavam no reino das trevas, no reino do diabo, da lei de Moisés. O diabo era a lei de Moisés, era o opositor a Deus. Era a lei, porque a lei não absolvia os filhos de Deus. A lei não aperfeiçoava ninguém que se submetia a ela. A lei só condenava. Então, ali naquele momento dessa passagem, desse contexto, em que Jesus estava apresentando o que havia de vir para todos eles, os religiosos, os fariseus, se opuseram contra essa essência, a essência da pregação de Jesus. Então, a essência da pregação de Jesus era o Espírito Santo. E isso diante de todos, abençoados. Os líderes religiosos, eles repreenderam Jesus na frente de todos, usando uma palavra pesada contra Jesus. Eles foram opositores ao reino de Deus. E ali, então, Jesus falou aquilo. Eles receberam a condenação.
Vocês estão entendendo o contexto da história ali? O contexto em que foi aplicado aquilo ali? André, mas e nos dias de hoje? Hoje não é diferente, queridos. Hoje eles estão aí, condenados e condenando as pessoas a viverem um anacronismo, uma mentira. Uma mentira que os obrigava a viver uma vida sem um contexto. Eu mesmo vim de lá, estava sem contexto. Não havia contexto na minha vida. Por isso que em graça, quando nós chegamos em graça, nós ficamos felizes e rimos de orelha a orelha. Sabe por quê? Porque nós encontramos o contexto. E a gente diz, glória a Deus pelo contexto. Estão aí abençoados eles, condenando as pessoas, obrigando as pessoas a viver uma mentira. Uma mentira fora de um contexto, sem piedade. Vocês que estão no sistema religioso não têm defesa contra eles. E o que é isso? Quando eles lhes arrancam o último centavo. E o que é isso? Blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. E quando nós viemos para a graça, nós recebemos o Espírito Santo. Nós, a bem da verdade, abençoado, aqueles que foram predestinados para viver essa glória, eles já nascem com o Espírito Santo. Em dado momento se manifesta a salvação. É o que aconteceu conosco. Aí é como se eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O que é isso? É o Espírito Santo se movendo através da palavra da graça. E essa palavra está revelada em nossas vidas. E o que acontece quando chega a revelação? Ela nos coloca em atitudes de correção. Por isso que a primeira coisa que a gente faz é romper com os laços do sistema religioso. Vocês estão entendendo o que é o Espírito Santo? Lá quando Jesus andava, lá naquele tempo, qual era a essência da mensagem de Jesus? Era o Espírito Santo. E a graça, a essência da palavra da graça, é o Espírito Santo. Em ação nas nossas vidas. Por isso que eu estou aqui. É uma ação do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Agora, como o sistema vai entender isso? Não vai. Eles não conhecem nem o Espírito Santo, abençoados. Não foi dado a eles. Então Jesus estava ali mostrando que o reino de Deus estava próximo e ele foi destruído pelos argumentos dos fariseus. Desdenharam de Jesus, desdenharam da sua mensagem. O que é isso? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que Jesus falava em sua época, para a sua época, o que Jesus falava? Era o Espírito Santo revelado em ação nas palavras de Jesus. E desdenhar das palavras de Jesus naquela época e naquele contexto é blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí Jesus disse o quê? Opa, meu filho, não há perdão, hein? Sabe por quê? Com tantas evidências, com Jesus falando ali que ele era o Messias de Israel, e ainda assim os principais do judaísmo negligenciaram Jesus. Para estes não há mais salvação. Sim ou não? Estão em condenação. Tanto na lei, naquela época, como nos dias de hoje, a sua graça. Abençoados, não é assim que o pessoal que está no nosso canal, os nossos críticos, não é assim que eles nos tratam? Eles escrevem aí no canal, dizem que somos hereges. Eles desejam que o inferno logo chegue na nossa vida. O que isso mostra? Abençoados, diante de tantas evidências bíblicas que temos mostrado a todos vocês, e mesmo assim, eles não conseguem enxergar. Eles estão em blasfêmia. E aí, meu amigo, não existe salvação. O texto está claro. Abençoados, muitos chegam até esse canal e começam a observar aquilo que falamos. Então há 3 tipos de comportamento que mostram o nível de condenação da mente quando nós pregamos o Evangelho. Por isso que o Evangelho da Graça, ele te mostra quem você é. Olha, o primeiro comportamento gerado por aquilo que falamos é aqueles que vêm, né, eles observam,
Eles estão observando e eles dizem assim, opa, peraí, isso tem fundamento. Então esses daí vão me procurar, né? Ou aí nos comentários ou lá no WhatsApp e vão esperar o seu tempo de resposta. E eles vão me pedir resposta das suas dúvidas. Então estes começam o processo de salvação na mente. Existe um segundo comportamento gerado por esta palavra que pregamos, que são aqueles que ouvem, porém saem e dizem somente em seus corações, não chega nem a anunciar nada, não curte, não discute, vai embora. Fala assim, eita, que loucura, deixa eu voltar a ver minha novela aqui que estava bem melhor. Eita, deixa isso para lá. E vai embora. Estes estão também em condenação da mente, mas poderão ser um dia apanhados uma hora ou outra por essa palavra. Agora já um terceiro comportamento que esta palavra gera nas pessoas. São os críticos, são os ignorantes, são os céticos. Ouvem a mensagem até o final, anotam e veem de novo, porém são insensíveis a qualquer coisa que falamos. E eles escrevem nos comentários, o André é o diabo, o André é o anticristo. Vai chegar a sua hora, André, e você e todos os seus seguidores, eles ficam assim, já viu? Mas eles estão agarrados ao canal, não conseguem sair. E eles estão vendo aí as evidências que estamos trazendo, mas continuam no canal, ouvem todas as mensagens, mesmo assim nunca serão salvos, porque estão em blasfêmia contra o Espírito Santo. Viverão como os fariseus, defendendo a hipocrisia, a condenação e morte. E as suas doutrinas venenosas, cheias de anacronismo, matando as pessoas, e que já mataram milhões, durante 2000 anos que essa religião está sobre a terra. Por isso que eu sempre falo, nós precisamos observar a história desse chamado cristianismo. Abençoados, e para encerrar o texto, ou aqui o texto de Mateus, o texto diz que nem nessa era e nem em outra era lhes serão perdoados. Veja, Mateus 12:32. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Nem na lei e nem na graça será perdoado. Sabe por quê? Porque estão cauterizados no entendimento. Estão em condenação eterna. A prática imperdoável, ela é imperdoável nessa era e em outra era. Então, abençoados, hoje nós estamos mostrando aquilo que pregamos. E vocês estão vendo o testemunho das pessoas do canal. Como tem mudado suas vidas. E a palavra que pregamos é uma palavra totalmente alinhada à Bíblia. Toda embasada dentro do seu contexto, obedecendo ao fator histórico e aos originais. E nós pegamos isso e confrontamos com as doutrinas que ensinam dentro do sistema religioso. E mesmo assim, com todas essas evidências, eles negam. Isso é um ato imperdoável. Por isso que não são salvos. Porque nesse momento, ele mesmo cerra-lhe o ouvido para que não escute. Assim está o sistema, em blasfêmia, montando seus anacronismos para deterem o máximo de vidas em suas teias. Porém, o reino de Deus já chegou para nós. E isso é manifestado em nossas vidas. Que demos ouvidos à pregação do Evangelho da Graça. E assim o Senhor nos salvou eternamente das garras da religião, das garras do homem, das garras da nossa própria carne e das garras deste mundo. Isso é a salvação proposta por Jesus, tanto naquela época como também nesta. E isso é o efeito do Espírito Santo, que é a palavra da graça revelada em nossa vida, provocando atitudes de consertos, de posturas perante o nosso Deus.
Então, abençoados, estamos encerrando mais uma bela mensagem da graça. Espero que vocês assistam essa mensagem quantas vezes forem necessárias. Medite nestas palavras e veja a salvação que Deus propôs diante dos nossos olhos. E para terminar, eu queria deixar aqui uma sugestão para os abençoados que puderem adquirir os nossos e-books. Nos procurem lá no WhatsApp, ok? Assim vocês estarão ajudando na manutenção daqui dos nossos equipamentos, dos software, para darmos mais qualidade ainda às nossas transmissões. Parece que isso tem tido efeito, né? Porque o canal está crescendo, a qualidade está chegando e precisamos da sua ajuda. Nós também temos uma rádio web que funciona 24 horas por dia. Instalem hoje mesmo. São mais de 350 mensagens em graça que temos na rádio. É 24 horas por dia, graça, 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 graça pura. Tem muita gente que já me diz assim: André, eu não consigo mais dormir sem ouvir as nossas mensagens. Olha só que lindo, abençoado. Só para você ter uma ideia, eu tenho um programa na rádio às 23 horas. Todos os dias, de domingo a domingo, às 23 horas, tem sempre uma mensagem minha. E muita gente que já acostumou, dizem que só conseguem pegar no sono depois de ouvirem a palavra da graça. E muitos me relatam, seus sonos ficaram mais leves e só tem sonhos bons. Que bom que está fazendo efeito, né? Então experimente, abençoado, experimente a paz que isso vai te trazer à sua vida. Encha a sua casa do Evangelho da Graça, tá bom? Eu queria também deixar para vocês uma dica preciosa, tá? E poderosa também. Para aqueles que querem se aprofundar na história, né? Porque a história, ela nos dá embasamento para aquilo que nós falamos. Então a história é nosso aliado. E isso é não ser anacrônico, como o sistema é. Então eu quero recomendar para vocês que existe um livro precioso, abençoado, do Flávio Joséfo. Já ouviram falar de Flávio Joséfo? Né? O livro é A História dos Hebreus. Flávio Joséfo foi um dos mais importantes historiadores que já pisou nesse mundo, principalmente dos judeus. Então nesse livro ele conta em detalhes ali a destruição do povo judeu do ano 70, também como outras histórias que enriquecerão com certeza a vida de vocês. É um livro que vai servir de consulta para toda a vida de vocês, que estão levando a sério o seu chamado e pensam em adquirir também esse conhecimento extra e muito importante. Então quem deseja aí, me procura no Zap, tá bom, abençoado? Que eu passo aí o link para todos adquirirem esse livro, tá? Esse livro aí é de uma loja, não posso falar aqui, tá? Eu falo lá no Zap, me procurem lá porque eu passo para vocês a loja para vocês comprarem, tá? A gente não tem nada a ver com isso, é mais para ajudar esse conhecimento lindo aflorando dentro de você. Então, abençoados, me procurem lá, eu vou passar o link desse livro aí. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça hoje mesmo, abençoado. Ative o sininho aí, que o YouTube te lembre, sempre vai te lembrar quando estivermos online, tá bom? Curta as nossas mensagens, comentem bastante, abençoado. Isso se chama engajamento. Então, quando você vai lá e comenta, para o YouTube, mostra que você curtiu, você está querendo mais, sabe? Então isso é muito bom para a plataforma e para o canal também. Isso é engajamento. Então sempre que você puder, falar, bom dia, André, graça e paz, vou lá também, respondo graça e paz. Quando você tiver também alguma dúvida, eu possa responder ali. Às vezes é uma dúvida muito longa, talvez a resposta, eu peço para os abençoados me adicionarem no Zap, e aí eu vou respondendo ali de acordo com o tempo, ok? Então, abençoados, vamos mostrar essa plataforma. E esse canal aqui, e de todos eles, eu recebo que todos eles, de vocês, os que já estão aí há mais tempo que nós também, eu recebo que estamos em franco crescimento. Tá bom, queridos? Graça e paz aí, e até a próxima mensagem.